Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Estamos iniciando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e nessa oportunidade nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a interação entre igreja e a sua família. Convido você a acalmar seu coração, dirigir seus pensamentos, o seu entendimento ao Senhor e estar abrindo sua Bíblia comigo no Salmo de número 133. Enquanto você procura esse Salmo, pause esse vídeo e depois que encontrar, retorne para fazermos juntos a leitura e, consequentemente, a meditação nessa passagem das Escrituras. Salmo de número 133, que diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes e capacitando o nosso coração a estar recebendo a sua palavra. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, por essa oportunidade que nós temos de aprendermos a sua palavra, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos, ó Pai, sendo aperfeiçoados para a honra e glória do seu nome. Nos abençoe e nos capacite a compreendermos melhor a sua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Como eu disse, nós vamos ver sobre a interação entre família e igreja, e esse é um assunto que muitas vezes as pessoas não levam tão a sério. Elas acreditam que deve haver uma separação total entre a família e a igreja. E muitos se comportam de uma forma a empobrecer, inclusive, os dois relacionamentos. Nós vemos isso. E a pergunta que nós temos que nos fazer é como que nós compreendemos até onde é salutar a interação entre igreja e família e até onde é totalmente prejudicial a separação, a integração entre esses dois pontos tão importantes em nossas vidas. Por isso, quando a gente pensa sobre essa interação, quando a gente pensa sobre o envolvimento da igreja e da família, a gente tem que entender o porquê disso ocorrer, ou do porquê de dever existir essa interação. Quando a gente vê, a gente percebe que muitas pessoas não entendem que a igreja ela é composta por famílias. Na verdade, quando você para analisar, você vê que a influência que você recebe através da palavra de Deus reflete na sua família e reflete também dentro da igreja. E é a partir desse pressuposto, é a partir desse entendimento que eu gostaria de convidar os irmãos nessa oportunidade a estarmos aprendendo a respeito dos benefícios que traz a relação adequada entre igreja e família, a respeito da forma com a qual nós somos trabalhados, melhorados para a glória do Senhor, e a respeito também de como, muitas vezes, a nossa falta de compromisso traz prejuízos para o desenvolvimento na igreja e também nas nossas famílias. Nós temos algumas aplicações práticas que nos permitem compreender isso, e a primeira delas é família e igreja, uma integração necessária. Essa integração ela se faz necessária porque muitas pessoas não entendem que a partir de um envolvimento adequado com a igreja, a sua vida em família melhora. E a partir de uma vida em família melhor, você traz retorno para a sua igreja também. E a gente vê isso começando na adoração. Quando a sua família ela não se envolve na igreja, você não tem capacidade de estar melhorando o seu nível de adoração em comunidade. A adoração deve ser individual, com toda certeza, mas ela deve ser em comunidade também, como nós vemos em Hebreus 10, 25. Por isso, meu querido, é muito importante que você entenda que a vida em comunidade ela é benéfica para a sua família porque te capacita a crescer no nível de adoração. Não é que você vai ser, o suprassumo da adoração, mas a sua adoração será cada vez mais sincera, cada vez mais instruída pela palavra de Deus a respeito de como deve ocorrer, a respeito de como ela deve estar ocorrendo na sua vida. Por isso, entenda, a sua adoração deve ocorrer da forma como agrada a Deus. E através da explicação da palavra de Deus, nós entendemos como isso deve ocorrer. É o que eu convido você a estar fazendo. Venha à igreja não para assistir ao culto, mas para participar do culto. É um momento de nós estarmos juntos
sendo guiados, direcionados nas orações, que normalmente nós dizemos, olha, eu convido fulano de tal a nos dirigir a Deus em oração. Não é para ele orar a Deus no nosso lugar, é para nos conduzir a Deus naquela oração. Por isso, entenda o que a pessoa está dizendo, as palavras que ela está dizendo. Diga amém quando você concordar com essa oração, com as palavras que ele está dizendo, e realmente entenda o que ele está dizendo. Não apenas esteja de corpo presente, mas esteja realmente participando deste momento. Participe do culto, não apenas assista, e veja como a sua vida em comunhão com a sua família também será melhor, porque vocês serão capacitados na adoração a fazerem de forma mais autêntica, de forma realmente melhor. Que nos leva ao segundo ponto dentro dessa ideia de família e igreja integrados, que é, além da adoração, a comunhão, né? O ambiente da igreja, ele é propício para nós entendermos o quão bom realmente é a comunhão. Aqui nós temos gente de todos os lugares, todos os lugares é exagero, né? De vários lugares, e pessoas com costumes diferentes. A gente aprende muito. Na nossa igreja, por exemplo, a gente aprende muito com o Divino, a gente aprende muito com o Machado, que são pessoas mais vividas, mais experientes e que são locais diferentes, dentro de Minas Gerais e de locais diferentes, né? Apesar do Divino não ser nascido em Minas Gerais ou especificamente na nossa região, nós percebemos que ele sabe muito dos costumes de Minas Gerais porque viveu muito tempo lá. O Machado ele conta muitas histórias a respeito da sua vida, a respeito do que ele aprendeu ao longo da sua vida. E isso para nós, meus irmãos, é muito gratificante porque nos capacita a entendermos que nós somos diferentes, mas podemos viver em harmonia. É isso que a comunhão ela nos ensina. O que nos igualita, o que nos permite estarmos iguais, é o entendimento de que aos olhos de Deus, nós todos somos iguais. E, portanto, temos que aprender e temos que levar isso para as nossas famílias e trazer isso das nossas famílias para a igreja também. É assim que nós crescemos em comunhão, tanto na igreja como também nas nossas famílias. Além disso, nós temos também a ideia da missão, né? A missão da igreja é de promover o evangelho. Quando nós deixamos essa missão para a igreja e instituição apenas e não envolvemos a nossa família nisso, a gente cria alguns problemas, a gente cria algumas complicações. Porque o evangelismo, meus irmãos, ele é pessoal. É você falando de Deus para as pessoas que você conhece. Quando você deixa apenas para a instituição sozinha não tem como. A Igreja Presbiteriana das Palmeiras, por si só, ela vai alcançar quem ver os nossos vídeos, quem tiver acesso às nossas devocionais e quem acessar as nossas redes sociais. Tirando isso, como que a gente pode ter acesso às pessoas que você conhece? É por isso que, quando a gente entende que a missão é da igreja e a igreja é formada por famílias, inclusive a sua, nós compreendemos exatamente que precisamos levar a sério o evangelismo, tanto enquanto igreja, como também enquanto família. Se você levar a sério essa missão na sua casa, na sua família, você com certeza trará isso como resultado para a igreja, para nós conseguirmos também levar ainda mais a sério a missão da nossa igreja. Assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é nesse ponto que nós entendemos que a integração entre igreja e família é possível para cumprimento da missão, tanto da igreja quanto do cristão, quando nós não nos omitimos, quando nós levamos a sério, quando nós pegamos realmente nas rédeas da situação para estarmos fazendo da melhor maneira possível. Por isso, entenda, parte do cumprimento da missão da igreja é você e a sua família que devem estar realizando. A evangelização também é responsabilidade sua e da sua família. Leve a sério isso. Segunda parte da nossa lição aqui, além de entendermos que a família e igreja elas são integração necessária, nós temos também que a família e igreja são uma integração salutar. Nós temos algumas explicações a respeito. Por quê? Primeiro, promove a sociabilidade. Meus irmãos, já pararam para perceber que na igreja tem algumas pessoas que são mais extrovertidas e outras que são menos extrovertidas, são mais introvertidas? E isso faz com que a gente possa perceber que, mesmo essas duas pessoas serem tão diferentes, elas vivem em sociedade, vivem em harmonia dentro da igreja. Isso é muito salutar para a nossa igreja e para as nossas famílias, porque nos permite entendermos e valorizarmos o aspecto ou a personalidade de cada uma das pessoas e valorizarmos o que isso tem de bom. Basta que você olhe e observe na sua família que tem algumas pessoas que são mais extrovertidas e outras introvertidas, assim como na igreja. E a vida na igreja
capacita as pessoas introvertidas da sua família a não se sentirem mal por isso, e as pessoas extrovertidas da sua família a não se sentirem melhores do que as introvertidas. Isso é tão importante, meus irmãos, porque faz nós valorizarmos cada indivíduo como ele é. Isso ocorre na igreja e isso ocorre também na sua família. Isso é salutar porque nos faz percebermos que todo mundo é importante, com as suas características, com a sua personalidade, com o seu jeitão. Cada pessoa é importante. Isso não é desculpa para nós tratarmos os outros com inferioridade, mas é um motivo para nós estarmos valorizando cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja ensina isso e a família, reforçando isso em casa e trabalhando isso arduamente, fará com que retorne para a igreja e faça com que seja um ciclo, onde a igreja ajuda a família ajuda a igreja ajuda a família e assim sucessivamente, até conseguirmos realmente melhorarmos e alcançarmos o desenvolvimento pessoal, comunitário e também o desenvolvimento familiar. Além de promover a sociabilidade, nós vemos aqui também que funciona como um meio terapêutico, tem um desempenho de função terapêutico. Por quê? A igreja, para você que não sabe ainda, são pessoas doentes, porque nós somos pecadores. Nós não devemos viver no hábito do pecado, mas volta e meia, um momento ou outro nas nossas vidas, nós erramos em alguns pontos. É impossível a gente terminar um dia sem um único pecado. É impossível. E é por isso que a ideia de nós estarmos aqui nos apoiando na graça de Cristo Jesus e ombreando uns aos outros para nós crescermos é uma função muito terapêutica. Quantas famílias totalmente desconfiguradas, tantas famílias desajustadas vêm para a igreja e percebem que os problemas que elas têm, os problemas que possuem, são problemas que podem ser tratados, podem ser resolvidos e que existe um lugar onde elas podem buscar ajuda. A função terapêutica serve para isso, meus irmãos. Basta que você olhe, quando você chegou com a sua família na igreja, possivelmente vocês tinham algum problema, alguma área que precisavam tratar. Todos nós temos. E através dessa ação terapêutica da igreja, nós aprendemos que não é errado nós termos problemas, é errado nós ignorarmos os nossos problemas. E a vida em família melhora através da ação da igreja nessa frente. E a vida da igreja melhora quando a família trabalha nessa frente também. É um apoiando o outro, é uma entidade apoiando a outra. E é por isso que é tão importante nós entendermos que o desempenho dessa função terapêutica é importante, porque a igreja ela propicia à família fortalecimento, cura e alento nessas frentes. Independente de qual seja a necessidade, na igreja nós encontramos apoio e encontramos orientação para como vamos resolver esses problemas. Portanto, meu querido, entenda que a vida em igreja ela é indispensável para a sua família. E a vida da sua família é indispensável para que a nossa igreja esteja cada vez mais crescendo e se desenvolvendo. É uma entidade apoiando a outra. É um tratamento terapêutico para a sua família e a sua família nos ajudando no tratamento terapêutico de todas as famílias da nossa igreja. É assim que nós funcionamos, é assim que Deus deseja, é assim que a comunhão se desenvolve no nosso meio. Como se não bastasse entendermos que promove a sociabilidade e desempenha essa função terapêutica, nós temos também o entendimento que atrai as bênçãos de Deus. Não é um entendimento, meus irmãos, que, nossa, se a minha família estiver toda na igreja, agora as bênçãos de Deus elas são obrigatoriamente destinadas para a minha família e a gente não vai ter mais nenhuma dificuldade, não vai ter nenhum problema. Não é nesse sentido. É porque através dos princípios do Senhor, nós somos abençoados. Parte das bênçãos do Senhor se encontram exatamente em nós obedecermos a Ele, porque obedecer traz benefícios para nós, enquanto indivíduos e também enquanto família. E é por isso que quando a gente entende dessa forma, a gente percebe que a ideia da igreja ser abençoada através da sua família também faz com que a sua família seja abençoada através da igreja. Quantas crianças cresceram na igreja e hoje são diáconos, presbíteros, presidentes de sociedades internas, cristãos fervorosos, pastores, são pessoas que dedicaram a sua vida às missões, por exemplo, tanto no campo como também nas bases missionárias. Isso tudo, meus irmãos, através de famílias que trouxeram as crianças para a igreja e investiram verdadeiramente no comportamento, no inculcamento da mentalidade cristã nessas crianças. Tudo isso parte exatamente da ideia de que através do envolvimento da igreja e da família traz bênçãos tanto para a igreja e também para a família. Entenda que sua família tem muito a ganhar, porque aqui você aprende a respeito da palavra de Deus
e aprende a respeito do Senhor da palavra também. É aqui que nós crescemos, é aqui que nós nos desenvolvemos, e é aqui que sua família cresce, e é aqui que a sua família também se desenvolve. Portanto, entenda, é aqui que, nessa integração entre família e igreja, que nós percebemos que temos muito a ganhar, temos muito a oferecer um ao outro. E é aqui que nós desenvolvemos isso, e é aqui que nós apreciamos isso. Aí você para e pergunta, mas pastor, mas o senhor está com uma visão muito romântica a respeito dessa integração. E o tanto de família que é problemática na igreja? E o tanto de igreja que é problemática para as famílias? Como que a gente resolve isso aí? E aí, como é que funciona? É o terceiro ponto da nossa lição, ou a terceira parte da nossa lição. Família e igreja, uma integração ameaçada. Meus irmãos, não adianta a gente ser ingênuo, né? Existem pessoas problemáticas. Isso é fato. Tanto na sua família, como também na igreja. Tem pessoas problemáticas. Isso é fato. E quando a gente não lida de forma adequada com essas pessoas, nós permitimos que elas ganhem espaço e se achem no direito de continuarem dessa forma. E não é. Eles trazem alguns problemas, como, por exemplo, a indiferença para a igreja. São pessoas que acham o seguinte, olha, eu e minha família, nós vamos para a igreja para assistir o culto. Eu não vou prestar atenção, não vou cuidar dos meus filhos, não vou incentivá-los a prestarem atenção, não vou explicar a eles por que nós estamos indo ali, nós estamos frequentando como se fosse um clube, como se fosse um passatempo, um hobby para a gente. É mais uma atividade que eu vou fazer em família, não tem tanta importância. Essa indiferença, meus irmãos, ela é muito triste e ameaçadora para a nossa igreja e para as igrejas no geral, porque faz com que as pessoas entendam que a igreja está aqui para servir no sentido de entretenimento. E não é. A igreja não existe para entreter você e sua família. Longe disso. A igreja existe e serve para glorificar a Deus. E a sua família participando conosco dessa missão, nós estaremos desenvolvendo atividades, desenvolvendo projetos para que seja agradável, sem deixar de, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Mas não serve para entreter você e a sua família. Por isso, ser indiferente é errado. Da mesma forma que é errado a nossa igreja ser indiferente com a sua família. Imagine que eu, enquanto pastor, vou gostar de você, eu vou atender às suas necessidades espirituais somente se eu te achar bonito, se eu gostar de você, se você for rico, se você for pobre, só se tiver algum desses vetores para eu me atentar. Você não ia gostar, certamente não ia. E seria errado, e é errado. E na igreja, da mesma forma, quando a sua família trata a igreja como um clube, como um hobby, como uma atividade a mais na semana, é errado também. Nós estamos aqui, meus irmãos, não para nos satisfazer em primeiro lugar. Nós estamos aqui para satisfazer a Deus em primeiro lugar. E é por isso que a família deve entender que vem à igreja não para assistir às programações, mas para ser parte dessas programações. Isso é dever de cada um dos membros da nossa igreja. É dever de cada um dos membros da nossa igreja. Entenda dessa forma. Além disso, temos a ameaça da discórdia. Isso aqui é complicado, né? Tem pessoas que gostam de discutir. Eu aprendi um negócio muito interessante que eu quero compartilhar com os queridos. Tem uma expressão que vence qualquer discussão. Não porque você vai estar certo na conversa, mas porque encerra a discussão, que é a expressão tá. Quando a pessoa começar a falar muito e você não está querendo nem um pouquinho discutir, fala tá. Aí a pessoa vai falar, tá, você concorda? Tá. A pessoa vai chegar no ponto que ela vai ficar com vergonha, porque não tem como mais continuar a discussão. Não tem como ela dar corda a essa discussão, porque você não está alimentando a discórdia. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm prazer em criar discórdia, em criar desunião, em criar ambiente que falta paz, tanto na família quanto na igreja. Existem famílias que têm prazer de fazer isso na igreja. Isso é muito triste, meus irmãos, porque a discórdia, ela não é algo benéfico para a igreja. Não é que a gente tem que concordar em tudo, mas promover realmente panelas, grupinhos dentro da igreja, para estar atacando uns aos outros, para estar prejudicando o andamento da igreja, é extremamente infantil, extremamente vergonhoso e demonstra uma falta de caráter cristão muito grande. Se você faz isso na igreja, você está apenas demonstrando que você serve a você mesmo e não a Cristo. Se você apoia a sua família a fazer isso na igreja, você está demonstrando que vocês servem a si mesmos e não a Cristo. A igreja serve para servir, existe para servir a Deus e não a vocês, e não a nós, de forma alguma. E é por isso que quando nós entendemos isso, nós percebemos que temos que tratar essas dificuldades.
Se você tem um problema com um irmão específico, não fique atacando ele pelas costas, não fique falando mal dele para a sua família, não incentive a sua família a estar tendo algum tipo de rejeição, algum tipo de resistência com essa pessoa. Resolva com esse irmão, seja maduro. Seja maduro enquanto ser humano e seja maduro enquanto cristão. É seu dever. Por isso, entenda, é necessário maturidade para que as dificuldades sejam superadas e vencidas. Maturidade de quem é problemático e maturidade de quem tem que lidar com essas pessoas problemáticas. Entenda que a igreja, ela também não deve ficar transferindo os seus problemas para a sua família. Não deve, de forma alguma. Mas você também não deve trazer os seus problemas para a igreja no sentido de jogar e falar, resolvam aí para mim, dê seu jeito. Não, nós estamos aqui para ajudar você a resolver seus problemas. Nós não estamos aqui para resolver seus problemas, porque a gente não pode. Se você não quiser se ajudar, não tem como a gente te ajudar, não tem como. Por isso, entenda, a sua família, ela deve vir à igreja para nos ajudar a resolver os problemas de todos. Não existe os preferidos de Deus na igreja, não existe. Só existia uma pessoa que era preferida por Deus e ele enviou essa pessoa para morrer no nosso lugar. Só essa pessoa era preferida de Deus. E ele não poupou o seu próprio filho. Por isso, entenda, meu querido, por mais funções que você ocupe na igreja, por menos funções que você ocupe na igreja, você é igual a todo mundo. Não promova discussões desnecessárias, brigas sem qualquer tipo de fundamento, não promova a desunião na igreja. Traga realmente a ideia para a igreja de que a discórdia, ela não faz com que a gente cresça. A conversa sim, a discussão sim, mas a discórdia não. Discutir por discutir não leva ninguém a nada. Entenda que isso não deve ocorrer nem por parte da sua família, nem por parte da igreja. Devemos crescer em união e devemos crescer nessa caminhada, um apoiando os outros. E por último, mais ou menos importante, nós temos a ameaça da secularização. Isso é tão triste, mas tão triste. Por quê? Muitas pessoas pensam o seguinte, olha, eu vi uma música muito legal que passou na rádio essa semana, então eu quero trazer para a igreja para a gente tocar no louvor. Ah, eu vi uma imagem muito bonita que não tem nada a ver com o evangelho, na verdade é contra o evangelho, mas é muito bonita, e eu queria que a gente projetasse na igreja. Nossa, eu vi uma festa que dá para fazer, muito legal, que não tem muito a ver com a igreja, na verdade vai contra o evangelho, mas eu queria que a gente fizesse na igreja. Tudo isso que a gente traz de fora da igreja para a igreja e que não tem nenhuma conotação evangélica, cristã, melhor dizendo, e não tem nenhum respaldo bíblico, é secularização. É você tentar moldar a igreja ao mundo. Isso, meu querido, isso, minha querida, não vai ocorrer enquanto o nosso conselho for um conselho sério e maduro. Nós não vamos permitir isso, porque na igreja deve ocorrer, deve existir, deve ser promovido apenas aquilo que agrada a Deus. E a secularização não agrada a Deus, de forma alguma. De forma alguma. Por isso, entenda, não é porque você gosta que a igreja tem que fazer. E não é porque muitas vezes você não gosta que a igreja tem que deixar de fazer. Nós não estamos aqui para ceder à sua vontade e não estamos aqui para ceder à vontade do mundo. Nós estamos aqui para sermos guiados pela vontade do Senhor. Entenda dessa forma, meu querido, como uma repreensão amorosa. Não é porque a gente não gosta de fulano ou de ciclano, mas é porque nós estamos aqui para servirmos a Deus e não para agradarmos egos, não para passar a mão na cabeça de pessoas. Estamos aqui para servirmos a Deus e tratarmos corações, sermos meio do Senhor para tratarmos famílias. Por isso, a secularização não pode ser incentivada nem pela igreja e nem pela sua família. Nós, enquanto igreja, devemos zelar pela santidade da igreja e cada família da igreja deve zelar para que haja santidade familiar. Quando as duas partes se unem dessa forma, a secularização ela não vai assombrar a igreja de forma alguma. Por isso, entenda, quando há uma junção adequada entre igreja e família, todos nós ganhamos. Seja no entendimento do que nós devemos desenvolver, seja no entendimento do que a igreja pode desenvolver. Se você quer que a sua igreja cresça, se você quer que a sua igreja esteja alcançando mais pessoas para a glória do Senhor, entenda que a sua família é muito importante, é indispensável nesse processo. Seja um cristão maduro, seja uma família cristã madura, para que você apoie a igreja e para que a igreja apoie a sua família, para juntos crescermos para a honra e glória do Senhor. Existimos para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Existimos
para a glória de Deus. E que Deus abençoe ricamente você e sua família. E que você seja capacitado a cada dia ser usado pelo Senhor para abençoar a sua família e para abençoar a nossa igreja. E que Deus abençoe ricamente a nossa igreja, para que sejamos bênçãos para todas as famílias que aqui pertencem e todas as famílias às quais nós temos acesso. Feche seus olhos, vamos orar e vamos pedir a Deus pela sua família e pela nossa igreja. Oremos. Amado Deus, amado Pai, nós oramos ao Senhor, oramos colocando diante de Ti, Senhor, as famílias da nossa igreja, cada um dos indivíduos que aqui pertencem. Oramos pedindo ao Pai para que o Senhor esteja tratando os nossos corações. Trate as famílias, trate a nossa igreja, para que possamos entender que aqui existimos, ó Pai, não para a nossa satisfação, mas para a glória do Senhor. Nos capacite a entendermos que devemos ser maduros para crescermos no relacionamento com o Senhor e para crescermos no relacionamento com os nossos irmãos e com os nossos familiares, ó Pai. Nos convença mais uma vez que é prazeroso estarmos aqui, porque é aqui, ó Pai, que o Senhor molda os nossos corações de forma comunitária. Santo Deus, não nos permita estarmos totalmente alheios à realidade das nossas famílias e nem alheios à realidade da nossa igreja. Que não apenas assistamos à vida da nossa família e não assistamos apenas à vida da igreja também, ó Pai. Que sejamos participantes na nossa igreja e nas nossas famílias. Nos abençoe, Senhor. Que cada família seja fortificada pelo Senhor e que a nossa igreja seja capacitada a acolher e a fortalecer cada uma dessas famílias. E que todas as famílias que aqui fazem parte, que nós possamos, enquanto família, ó Pai, estarmos apoiando e incentivando o trabalho da nossa igreja. Nos abençoe e que a nossa vida, tanto em família e em igreja, seja unicamente para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente você, a sua família e a nossa igreja. Um forte abraço e fique com Deus.